Você tem uma história de vida muito foda. Mas quando que foi o momento que a poeira baixou pra você? Você criou o Intercept nessa época, o gringo? O que aconteceu é que, obviamente, com essa reportagem que nós tínhamos muito poder no mundo jornalístico. E depois de 4 meses, estava enfrentando. Não quero falar problemas com The Guardian. Estava no Guardian naquela Aham. época. Mas, às vezes, eles não estavam me permitindo de fazer tudo o que eu queria fazer. Tá. Então, eu saí do Guardian, eu criei o The Intercept, eu consegui pegar o financiamento com a Pierre Omidyar, que fundou o eBay, que é um bilionário que apoiava muito nossa reportagem naquela época. E usamos essa posição que tínhamos naquela época para pegar esse financiamento e criar um The Intercept. E a ideia era ser um jornalismo livre, ímpar, imparcial. E como que foi? Agressivo. Adversário, porque quando você é um jornal que é uma parte da empresa grande, você não quer provocar uma briga com o governo, porque você tem muito interesse que pode ser vulnerável para Você esse quer ter tipo de briga. acesso aos governantes, você quer ter acesso às grandes notícias, aos furos. Parceiro do governo, entendeu? Por exemplo, o Globo aqui sempre é parceiro do governo, sempre está trabalhando com o governo. Não mais. Agora não. Antes e depois vai voltar para essa. Por causa disso, eu odeio o Bolsonaro. Sim. Porque perder só por causa disso. Mas, geralmente, a história do Globo aqui é durante o regime militar, durante o governo do PT, do Fernando Henrique Cardoso, tudo isso era parceiro do governo. E o jornalismo não deveria ser parceiro, deveria ser inimigo dos poderosos. Deveríamos investigar, criticar, revelar, divulgar, tudo isso. Porque se o jornalismo é bem feito, querendo ou não, ele vai chegar numa história que afeta os interesses de alguém que é poderoso. Exatamente. Afetar os poderosos é algo intrínseco ao trabalho do jornalismo de verdade. Mas é uma coisa que a gente perdeu muito tempo, né? Faz muito. No Brasil, acho que nos Estados Unidos talvez ainda tenha um resquício disso. Eu não sei, você pode dizer mais do que eu, porque eu não sou de lá e tal. Mas no Brasil, a gente, porra, não existe, parece que é tudo chapa branca. Não tinha essa cultura. Quando eu comecei a fazer a reportagem do Vaza Jato, que para mim foi um pouco parecido do que o caso do Snowden, vazando muitos documentos segredos, onde o fonte conseguiu pegar os documentos cometendo crimes, podemos falar, ou violando a lei, tudo isso, muito parecido. Eu estava tentando falar, olha, porque aqui muitos jornalistas brasileiros estavam falando, meu Deus, como vocês podem usar documentos roubados, como você pode trabalhar com uma fonte que cometeu um crime. E estava falando, isso é jornalismo, olha para o jornalismo mais importante no mundo, por exemplo, o país do Pentágono, em 1971, que mostrou que o governo dos Estados Unidos estava mentindo durante anos sobre a guerra do Vietnã. Como o New York Times conseguiu pegar esses documentos mostrando as mentiras? Porque tinha uma fonte dentro do governo que roubou o arquivo e copiou e deu para o New York Times. Isso é jornalismo. E jornalismo não é falando que o governo manda que você fala. Com certeza. É isso que queria fazer com o Intercept Brasil. Tudo isso é criar essa cultura onde jornalismo é sobre isso. Não, isso é muito importante, cara. E é muito importante mesmo. Que bom que você já tá colocando força nesse sentido. E como que foi, tipo... Depois eu quero entrar no assunto do Intercept, que eu sei que vocês brigaram agora, que você até saiu. Mas como que foi criar o Intercept Brasil? Foi nessa pegada de querer trazer um pouco dessa cultura até que americana, não sei. O americano tem um jornalismo muito mais forte, né? Muito mais... É de lá que vem esses conceitos, tá? Pelo menos é o que eu acho. E como que foi esse projeto aqui? Como que tá sendo? Você se mete no Intercept Brasil? Ou deixou só o gringo pra lá? Como que é? Sim. Não, porque é interessante porque criamos o Intercept em 2013. Então, não tínhamos a menor ideia que vamos levar isso para o Brasil. Nunca era isso. Era sempre que vamos fazer jornalismo nos Estados Unidos sobre a Europa, os Estados Unidos. Isso era nosso foco. Mas em 2016, o que aconteceu é que era a época do debate sobre o impeachment da Dilma. E o que estava me incomodando muito é que a grande mídia estava completamente unida apoiando o impeachment da Dilma.
E vamos deixar no lado o impeachment está certo ou não está certo, tudo isso. O impeachment é a coisa mais grave que o país pode fazer. Por quê? Porque tem uma eleição que tínhamos em 2014. Milhões de brasileiros estão votando. A Dilma ganhou, foi muito disputado com a Aécio. E 18 meses depois, as pessoas que perderam, eu estava chateado por causa do resultado, queriam tirar ela sem uma votação. Às vezes é justificada, mas em todos os casos é uma coisa muito grave. Tem que ter um debate livre sobre isso, energético, com pessoas de todos os lados, para deixar o cidadão decidir se eles querem fazer isso ou não. E naquela época foi impossível ouvir qualquer uma pessoa na Globo, Rede Globo, Globo News, Estadão, Veja, se opor ao impeachment. E eu comecei a publicar artigos contra o impeachment da Dilma e estava viralizando muito. Os artigos mais lidos na minha história como jornalista. Caralho. E eu pensei, meu Deus, tem uma necessidade aqui no Brasil também para um outro tipo de jornalismo. E eu criei Linha Brasil não com a ideia para defender o PT, porque não sou petista. Nunca era petista, nunca vou ser petista. Nunca era a ideia. Pessoas acham isso que eu fiz Vasos Datos para defender Lula, não era por causa disso, não estava fazendo para defender PT. Estava querendo levar jornalismo, de verdade. Isso era a ideia e criamos em 2016 e cresceu muito até agora. Acho que temos... Não, eu estou envolvido mais, eu sei, mas acho que tem 40 editores, jornalistas, tudo isso. Você não está se envolvido no Intercept Brasil também? Não, meu conflito era com o Intercept em Nova York e nos Estados Unidos, mas quando eu saio da empresa, inclusive do Intercept Brasil, mas até agora estou muito orgulhoso sobre o trabalho que o Intercept Brasil faz até hoje.